Eu li A Revolução dos Bichos. Eu sou Lucas e a heresia de hoje será sobre o primeiro romance de sucesso de George Orwell, A Revolução dos Bichos, que é esse livro que eu tenho aqui, pela editora Companhia das Letras, que eu gostei muito, inclusive, dessa versão do livro, que tem um pós-fácil do Christopher Hitchens, que também é escritor inclusive do livro Why George Orwell Matters, por que o George Orwell importa, né? Por que ele é relevante, e que também é um livro muito bom, que eu posso até falar sobre ele, não sei se tem em português ainda, mas é um livro realmente legal, e para quem gosta de George Orwell, igual eu, é um livro que é importante para ler. O George Orwell também escreveu 1984, que particularmente é o meu livro favorito, e que para mim é considerado o livro mais importante escrito no século XX, que o George Orwell ele é um profeta do século XX, né? Meio que tudo que ele escreveu acontece hoje ou vai acontecer daqui a um tempo, ou aconteceu mesmo no século XX, né? E o Revolução dos Bichos é um exemplo disso. Só uma curiosidade que eu queria falar sobre o Revolução dos Bichos é que o George Orwell foi dezenas de vezes ele foi rejeitado pelo Revolução dos Bichos. Inclusive, o famoso prêmio Nobel em literatura T.S. Eliot rejeitou publicar o Revolução dos Bichos. Agora, como que alguém ganha um prêmio Nobel recusando George Orwell, eu não sei qual é a razão disso. Cansados da exploração a que são submetidos pelos humanos, os animais da granja solar rebelam-se contra os seus donos e tomam posse da fazenda, com o objetivo de instituir um sistema cooperativo e igualitário sob o slogan 4 pernas bons, 2 pernas ruins. Entrando na história do livro, o livro conta... Na verdade, esse livro ele é totalmente de alegorias, né? Um livro de metáforas. Esse livro conta a história de bichos na fazenda, que é oprimido pelo dono da fazenda, Sr. Jones, mas é claramente uma metáfora ao que acontece na Revolução Russa. E esse livro ele seria normal se ele não tivesse aplicação em todas as outras revoluções e no dia a dia de toda a sociedade. Ele é uma clara referência à Revolução Russa, mas se você tentar criar um paralelo com a Revolução, por exemplo, a Revolução Francesa ou a Revolução Americana, você consegue claramente. Os bichos, eles eram oprimidos por esse dono, o Sr. Jones. Esse vídeo vai ter spoiler. Os vídeos que não vão ter spoilers eu vou falar, e os que vão ter spoiler eu também vou falar, e esse é um livro que tem spoiler. Porém, o spoiler desse livro, ele não estraga a sua experiência de leitura. Você pode ver esse vídeo com spoiler e ler o livro depois, que você não vai ter nenhum tipo de problema quanto a isso. Porque esse livro ele é maior que a história, é a mensagem que realmente importa. E é um livro de ficção, de uma metáfora, né, política, né? Então cada um que lê vai ter uma experiência diferente. O livro começa com um porco revolucionário fazendo um discurso para os bichos e, logo após disso, morrendo por maus tratos. Depois, os bichos se revoltam contra o dono da fazenda e tomam a fazenda. Eles começam a tomar, depois que eles tomam a fazenda, eles começam a decidir como as leis vão vigorar neste novo comando, neste novo governo de poder, nesse novo Estado. Cria-se então os 7 mandamentos dos bichos. Qualquer coisa que anda sobre 2 pernas é inimigo. O que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo. Nenhum animal usará roupa. Nenhum animal dormirá em cama. Nenhum animal beberá álcool. Nenhum animal matará outro animal. E a máxima:
todos os animais são iguais. Bom, eu vinha falando que isso era um paralelo para a Revolução Russa, e quando, na verdade, a gente pensa em qualquer revolução separatista, como foi, por exemplo, o nazismo, você entende que há uma divisão moral aqui entre as leis. Eu tenho um amigo que fala que é advogado, ele diz que é impossível separar a moral da lei. Bom, o que eles fazem é moralizar totalmente a lei. Eles falam o que é bom e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Eles, dentro da lei, eles criam o próprio pensamento de justiça. Né? O 4 pernas é bom, 2 pernas é mal. 4 pernas e asas é da gente, do bem, ou seja, é o justo, e todos nós somos amigos, e todos nós, além disso, somos iguais. Em qualquer sistema, por exemplo, separatista, como eu ia dizendo, é assim. Tudo que, por exemplo, eu vou falar agora como um nazista, e eu entendo o que eu estou dizendo, mas tudo que é judeu é mal, tudo que é alemão puro é bom. Tudo que não é alemão foi desrompido. Ele saiu da naturalidade que atinge a sua máxima no arianismo, por exemplo. Conforme você vai lendo, você vai traçando paralelos das próprias vivências que a gente tem como ser humano. Então, George Orwell faz isso com perfeição, e às vezes as analogias são até óbvias demais, e talvez, assim, pelo menos na minha experiência, talvez isso atrapalhe um pouco. Mas mesmo assim, as analogias são perfeitas, e também é uma coisa que você mesmo pode fazer além da Revolução Russa. Dos personagens mais importantes do livro, temos um porco. Na verdade, os porcos. Eles são os líderes da fazenda e também são os mais falantes, os mais inteligentes. Existem 2 porcos principais da Revolução, que eu quero falar. Um porco é o Napoleão, e ele simboliza claramente, assim, às vezes um pouco, na verdade, Stalin e às vezes Lenin. Quando você vê a Revolução Russa, você entende claramente isso no livro. E o outro porco é o Bola de Neve. O Bola de Neve, ele está aqui para representar Trotsky, que em um momento do livro, o Napoleão, ele dá meio que um golpe de Estado no Bola de Neve, que é meio que o que Stalin fez com Trotsky. O Stalin, quando ele mandou Trotsky sair da União Soviética, da Rússia, no caso, e agora eu não sei se é Rússia ou União Soviética. Quando Trotsky foi exilado pelo Stalin, ele quis acabar com a história do Trotsky dentro da Revolução. Ou seja, não existia mais o Trotsky. Ele começou a apagar Trotsky nas fotos, na história e em todo o pensamento popular, por exemplo. Não tinha nome do Trotsky nos registros oficiais. E isso, inclusive, em 1984, que eu prometo fazer um vídeo sobre ele, fala também sobre isso, sobre apagar as pessoas da memória e, pela linguagem do livro, fazer um duplo pensar. Você fazer esquecer e deixar de ser verdade. Outro personagem que é um dos vários, aqui, é o cavalo. E ele é importante porque ele é a força de trabalho, ou seja, ele é o proletariado, são os trabalhadores, então depende qual linha de política você segue, você chama de alguma coisa. Mas esse cavalo, ele é importante pela analogia e pela metáfora, né? Porque na Rússia, e o Orwell quis atacar diretamente isso, na Rússia a força de trabalho era tratada como esse cavalo, que eu não vou falar como porque apesar de ter alguns spoilers, eu quero que vocês tenham essa experiência boa de entender cada ponto, assim, né? Mas para mim, o personagem mais importante, para mim, ele é o mais significativo, ele é o que a gente mais vê no dia a dia, que é a ovelha. E para mim é o personagem que eu mais adoro odiar, porque a ovelha, ela só repete o que os porcos falam. Então, quando os porcos vão ler as leis,
que na verdade eles não estão lendo nada, as ovelhas, elas começam a repetir isso o tempo todo para toda a fazenda, até que toda a fazenda acredite. As ovelhas, elas não sabem ler, mas elas fingem que sabem e ficam repetindo aquilo que os porcos leram para ela. Assim, dar exemplo do que a ovelha é no nosso dia a dia é facílimo. Quem tem Facebook tem pelo menos 1000 ovelhas no Facebook dela. São pessoas que não sabem o que estão falando, mas fica repetindo tanto que vira verdade. Ovelha também pode ser aquele cara partidário, que você mostra que claramente a coisa está errada, e isso não só com partido político, tá? Isso pode ser partido religioso, por exemplo, pode ser dentro de uma matéria científica. O cara que ele é partidário, ele é aquele cara que não quer aceitar as coisas. Então, ele fica só repetindo o que já sabe e não pensa. A ovelha, ela é acéfala na história. E a ovelha é importantíssimo porque sempre que um porco ia mudar uma lei que já tinha sido criada, ele falava para a ovelha que a lei era do jeito que ele tinha alterado, e a ovelha repetia, como se aquilo fosse verdade. A ovelha, ela não pensa, ela só fala. Os porcos, eles começam a negociar com os humanos para ter equipamento e tal, e para ter mais tecnologia. É uma tecnologia específica, e eles começam a modificar as leis, porque agora que os porcos estão no poder, eles começam a também oprimir os outros animais. Eles entendem que isso e assim, a gente entende, na verdade, quando a gente lê o livro, que isso não é uma guerra entre humanos e animais. É uma guerra de poder. Quando os porcos chegam ao poder, eles viram mais ou menos o que o Sr. Jones, que era humano, é também. Então, na verdade, isso mostra como que é a ideologia de poder. Os porcos, eles começam a desobedecer as leis, modificando elas para que o povo não ache que eles estão modificando. Por exemplo, por que existem as leis? Para que possa ser condenado. Mas se ninguém sabe que lei que é, quem está no poder pode condenar por tudo. Além disso, eles podem fazer o que eles quiserem, que a coisa se torna lei ou não. Ou, falando de uma forma de 1984, as não-leis não vigoram ali. Então, isso é sim um livro sobre ideologia de poder e política, e eles usam também a linguagem para isso, né? A repetição. Eles usam o comportamento condicionado de aprender e esquecer coisas, mas principalmente o controle de mente. Os animais, eles já não pensavam mais ali, e eles simplesmente obedeciam à tradição. Já está chegando no final do livro, e a parte mais significativa da disrupção, da ruptura do papel do que o porco realmente era no começo e o que ele se torna. Aliás, a expressão porcos capitalistas vem desse livro, e quando vocês lerem, vocês vão entender o porquê. E a parte que mostra que o porco ele já mudou, na verdade, do que ele era para o que ele agora vai ser, é quando os animais decidem novamente forçar a vista para ler de novo. Porque como as ovelhas estavam falando sempre, os animais ficavam preguiçosos e não liam mais. Até que, eu não lembro nem que animal, acho que foi a galinha que leu. Quando ela foi ler a lei de novo, onde estava escrito qualquer coisa que anda sobre 2 pernas é inimigo, agora estava escrito 4 pernas bom, mas 2 pernas é melhor. Os porcos, secretamente, eles começaram a dormir nas camas, beber álcool, vestir as roupas dos humanos, e também eles começaram a andar como 2 pernas. E isso é uma metáfora para qualquer ideologia que seja hipócrita. Nesse caso, ele estava falando que os comunistas russos, eles estavam virando capitalistas, ou seja, estavam virando porcos capitalistas. E eles tinham um ideal e eles estavam simplesmente voltando ao ideal capitalista do mesmo jeito que, por exemplo, os americanos ou qualquer um ocidental. E então 4 pernas bom, mas 2 pernas é melhor, porque agora os porcos estão andando de 2 pernas. A lei vira o que o porco é, quem está no poder é. E além disso, isso me lembra bastante, falando da questão separatista, né?
Isso me lembra bastante de um homem que ia nos comícios da eleição americana agora, dessa última, e ele ia com a placa escrito aqui na placa Black is good, né? Na tradução, preto é bom. Ele está querendo dizer que a cor da pele dele é boa, ele é negro. E ele foi no comício, e tem um vídeo que eu até peço para vocês procurarem, e ele foi no comício da Hillary Clinton, e as pessoas chegaram e falaram: isso mesmo, preto é bom, black is good. E abraçavam ele e tal. Eu peço para que vocês vejam. E quando ele foi no comício do Trump, tem uma mulher que uma hora chega para ele e fala assim: yeah, black is good, but white is better. Preto é bom, mas o branco é melhor. Tá vendo? Isso é questão separatista e isso tá no poder. Essa pessoa é levada a acreditar que a pessoa branca é melhor que a pessoa preta. E se você fala que não existe o racismo, esse vídeo vai mudar com certeza o seu conceito. Já no final do livro, e que é a máxima do livro também, quando os animais voltam a ler, eles encontram na parede somente uma lei, que é a máxima. Antigamente a máxima era: todos os animais são iguais. E essa lei ainda continua lá. Mas agora com um acréscimo. E a lei tá: todos os bichos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. A busca pela igualdade, ela é legítima em qualquer movimento. Só que a gente tem que entender que na cabeça de uma pessoa que quer de pegar o poder só para ela, existem pessoas, ela sempre se inclui nisso, que são mais iguais, né? Elas são mais merecedoras disso. Então, o princípio da igualdade, ela é facilmente quebrada, e nesse caso ele está falando mesmo do comunismo stalinista, que ele pegou esse princípio e acabou com ele. A Revolução dos Bichos é um livro que não pode faltar na sua estante. Ele é um livro maravilhoso, muito bem escrito, de fácil leitura. Você pode ler. Eu li ele com 13 anos, depois eu li ele com 20. Ele continuou perfeito. Ele é um livro que você precisa um pouco de bagagem histórica para ler ele. Então eu sempre falo, leia sobre a Revolução Russa, que inclusive nesse ano, que é 2017, está fazendo 100 anos de Revolução. Então leia sobre a Revolução Russa, leia sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o nazismo, veja também um documentário sobre Chomsky, sobre The Weekend of the American Way of Life, of the American Dream, aliás, que aí você vai... Então, assim, é bom ter essa bagagem para ler o livro. A história sem a metáfora, ela também funciona e é uma boa história. O George Orwell não tem esse problema com acabar a história mal, não. Inclusive, quando a gente lê, parece que a história não tem esperança, né? Enfim, é um livro muito bom, necessário, indispensável. É um livro que para mim é nota 9 de 10. Ele para mim só não é 10 de 10 porque você precisa ter essa bagagem histórica, mas é um dos meus livros favoritos. Eu adoro ele, por isso que eu escolhi para ser inclusive o primeiro livro do canal. Comprem ele, a editora Companhia das Letras é excelente, o pós-fácil do Christopher Hitchens, cara, me ajudou muito. Eu recomendo fortemente, comprem, e é isso, leiam sempre. Since my baby's gone.